Vamos lá. A gente parou então quando o Marighella ele volta para o Brasil, né? E ele vai constituir a luta armada. O que acontece em 1967, 68, 67, que é tão importante naquele momento para a esquerda armada no mundial? Eu vou colocar uma música. Vengo cantando esta samba con un redoble libertario. Mataron al guerrillero, Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sofuscar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Eu vou colocar tudo porque o tempo já tá ruim. Mas, tipo, essa música é do Victor Jara, foi também um compositor, um artista chileno que estava vivendo aquele momento de 67, no Chile era outro contexto, tudo mais. Ele escreve essa música e representa assim, muito o que era o sentimento naquele momento com a morte do Che na Bolívia. O Che morreu na tentativa de construir a guerrilha na Bolívia, por diversas questões equivocadas que a gente discutiu ontem. E o Marighella está incluso nesse contexto. Ele estava em Cuba quando veio a morte do Che. E ele vai escrever um livro, um texto em homenagem ao Che, que é algumas questões sobre a guerrilha no Brasil, de 1968. O que ele vai defender nesse livro? Neste contexto do Olas, Carlos Marighella vai escrever o texto algumas questões da guerrilha no Brasil, de forma pontual e objetiva, tendo a revolução como algo da ordem do dia. Aprofunda e reafirma a proposta de guerrilha no Brasil. Inspirado na Revolução Cubana, afirma que o objetivo da guerrilha é a libertação do Brasil do imperialismo dos Estados Unidos. A guerrilha, para ele, tem um sentido global com a seguinte lógica: já que os Estados Unidos propõem uma intervenção e expande suas influências pelo território latino-americano, a guerrilha, então, vinha no sentido de minar as forças imperialistas, construir uma guerrilha em todo o continente latino-americano, criando assim muitos Vietnãs. A guerrilha, portanto, aparecia como uma função tática em uma lógica ofensiva na qual se apresentava na atualidade do território nacional com liberdade para mover-se, levando a luta para uma guerra prolongada, a guerra de movimento. A guerra de movimento tem um sentido de levar o inimigo a uma perseguição interminável, utilizando as reservas e estratégias do campo, recursos humanos, recursos de trabalho, recursos de potências econômicas das áreas urbanas. Para se chegar nesse processo de guerrilha, da união, da luta no campo e na cidade, é necessário 3 fases. E aí, então, ele vai pensar na guerrilha de uma forma tática. Pera lá. A gente está falando de mudança, anti-ditadura, o que a gente vai fazer? Ele vai pensar taticamente como fazer isso. E as propostas que ele vai ter, então, é a seguinte. A primeira fase
é planejamento e preparação da guerrilha. É necessário um grupo de combatentes que organizarão as condições necessárias para lançar a guerrilha no campo, fazendo treinamento físico, armados, fazendo lançamento de ações armadas para levantar fundos para a estrutura da guerrilha, tendo como a ALN o planejamento da guerrilha. Então, o que ele vai propor? E aí é a fase que, infelizmente, ele não conseguiu ir além. Ele vai propor que a cidade é o esgotamento das forças e recursos humanos. Porque quanto mais você coloca na cidade, mais você vai morrer. Porque ele vai fazer uma defesa da seguinte questão. Olha lá. A urbanização no Brasil e desenvolvimento econômico no Brasil, na história do Brasil, acontece em que região geográfica? No litoral. O litoral é onde condensa a maior parte da população brasileira e, em consequência disso, concentra a maior parte da opressão e das forças militares do Estado brasileiro. Então, toda força repressiva que existia naquele momento existia no litoral. O que ele está propondo? Que você entrar no cerco do inimigo, que é o local onde se tem uma grande parcela de imobilização de recursos do exército. Então você tem muitos pontos fortes do exército nesses locais. É você rumar para a morte, porque uma hora ou outra você não tinha como sobreviver a diversos ataques, porque não tem onde você se movimentar, porque é uma cidade. Imagina que a gente pegar Uberlândia e a gente começar a fazer ação armada. Tem gente aqui que vai tacar ovo em um deputado e vai preso, tá ligado? Imagina você assaltar um banco em Uberlândia. Pra onde você vai? Como você vai conseguir ficar? Então, se hoje é assim, imagina em São Paulo do Rio de Janeiro, que era menor ainda, de uma certa forma, comparado com hoje. E ele está propondo isso. Então, faz sentido isso. Tem os dados que soltaram depois que a média de vida de um guerrilheiro urbano era de um ano e meio a 2 anos. O Marighella sobreviveu 2 anos. Então, é uma coisa que era muito presente, ele tinha dimensão disso. Por isso que ele vai propor que a segunda fase seja o lançamento e sobrevivência da guerrilha, com os objetivos de que despertar o povo, e particularmente o camponês, tornar-se conhecido do povo os objetivos da guerrilha, a liberdade do imperialismo e a destruição total da ditadura. Assim, o objetivo da estratégia não é solucionar problemas econômicos, mas sim aniquilar o inimigo. Por esse motivo, Marighella defendia a não defesa do território, não ter base fixa, deixar com que o inimigo faça a tarefa de defender. Para tanto, era fundamental a disciplina de seus membros. Então, a disciplina é uma coisa muito importante para Marighella. Por quê? Porque no campo é onde tem espaço para ele, para você movimentar. Então ele vai voltar em quem? No Lampião. Ele vai voltar na coluna Prestes. Ele vai voltar naquelas experiências que existiram no Brasil, no qual existiu uma luta armada, uma luta, um combate. E onde é esse combate? Como eu já tinha mencionado, no campo, onde estava a metade ou a maioria da população brasileira. Então ele vai falar o quê? Que vamos para o campo, vamos incentivar a revolta camponesa contra os latifundiários, contra diversas outras questões, e a partir dali nós vamos fazer o quê? Vamos construir guerra de guerrilhas, sem defender território. Então a gente vai para o norte do país, para o oeste, para o centro do país, distante do litoral. A gente vai começar com espécies de focos, não é a melhor palavra, mas a gente vai se localizar numa região, vai começar a mobilizar uma série de lutas camponesas, e a gente vai seguir movimentando no território. Então a gente vai para cá, vai lutar aqui, com as forças tentando chamar a atenção do exército. Quando o exército chegar lá, a gente vai para outro lugar, e esse é o processo de fustigar. Então ele propõe uma guerra a longo prazo. É uma proposta de guerra. Esse é o movimento, uma guerra de movimento. Então é a longo prazo, não é de 2, 3, 4 anos. E lá, a importância da guerrilha urbana, que é a primeira fase, que é o quê? Construir estrutura para isso. Você sabe o que é mandar um guerrilheiro para Cuba, para treinar militarmente em Cuba,
para se tornar um guerrilheiro rural, sabe quanto custa isso? Eu fui ver esse mês passado, quanto custa uma passagem hoje no Brasil, daqui para Cuba, custa R$6.000. Imagina na década de 60 que você não tem um voo livre e você não tem um passaporte para o guerrilheiro ter na Cuba em pleno momento de União Soviética e Guerra Fria. Você tinha uma rota no Rio Grande do Sul. Então, os guerrilheiros vão do centro-oeste, do centro, do sudeste, vão para o sul. Eles vão passar pela Argentina, da Argentina vão para uma viagem para Moscou, de Moscou vão para a França e da França para Cuba. Imagina quanto custa, se a gente fosse fazer esse movimento, quanto custa, você acha, um movimento desse, a gente aqui, longe da ilegalidade? Imagina aquele momento custava mais de 100 mil um guerrilheiro para ir para Cuba, e era necessário você mandar muitos. Como que você conseguia isso? Assaltando o banco. Você expropriando, não é assalto, e aí que é uma coisa que ele vai colocar no guerrilheiro urbano. O comunista revolucionário que vai para a ação armada, ele não é um assassino, ele está praticando uma ação de expropriação, porque expropriar os bancos estadunidenses, isso daí já é uma ação contra o imperialismo norte-americano. Então você vai assaltar banco com fuzil. Você vai tomar todo o dinheiro do imperialismo, todo o dinheiro do povo, e vai construir a luta revolucionária do povo, fazer diversas ações. Então, por exemplo, eu conheci o Clemente, o Carlos Eugênio Paes, que estava no vídeo, que escreveu esse livro. Ele contava pra gente algumas das ações. Esse livro aqui tem muitas ações dele. Isso é interessante vocês lerem. Já era pra ter feito isso há muito tempo, que é digitalizar isso aqui e divulgar para as pessoas, mandar para as pessoas, porque é interessante as memórias dele. Ele vai falar o quê? Que ele ia para a periferia, e isso eu moro no Jardim Pinheirinho, em Budas Artes. E lá tem muita ideia de que os bandidos roubavam carga na época da ditadura, de 67 por aí, e dava comida pra gente. Aí o Carlos Eugênio, conversando com ele, que eu não conhecia ele falava que ele conhecia muito a minha região, porque ali era uma rota do Pão de Açúcar. E eles assaltavam o carro do Pão de Açúcar, parava na periferia daquelas regiões sul e etc., e começava a distribuir comida, panfletava. Falava que eles eram um movimento revolucionário, que eles estavam ali a serviço e anti a ditadura militar, explicava o que é a ditadura militar, com megafone, com fuzil, e dava comida para as pessoas que não tinham comida. E ali fazia o trabalho de diálogo. Então era esse o trabalho do guerrilheiro naquele momento. Era esse a primeira fase, construir a guerrilha rural. E qual que era a terceira parte que para ele era o momento no qual ele chamava, a terceira fase era o crescimento da guerrilha e a transformação de guerra de manobras. Fase de aniquilação do inimigo. Neste momento, a guerrilha já é conhecida pelo povo, então o objetivo passa a ser o das massas populares. Crescer o potencial de fogo, tendo boas armas, meios de transporte, avião, carros, etc. Tendo também melhorado os serviços de comunicação e de socorro médico. Aparecimento do guerrilheiro urbano junto da rural, formando uma retaguarda, tendo a possibilidade de ações de manobra para a lógica da guerra de manobras. Atacar e manter o movimento sempre. Lembrar a ideia das colunas prestes, no qual o movimento era necessário para manter as forças. Cabe o questionamento, então, aqui, a que ponto seria possível de manter se não fustigaria muitas forças populares e se o exército revolucionário seria capaz de lutar em pé de igualdade com o exército brasileiro ou estratégia. Então essa é uma questão que eu coloco nesse momento, que é quanto tempo se aguentaria a manter uma luta dessa? Esse é o meu primeiro questionamento do pensamento Marighella. Porque ele não colocou isso em prática. Quanto tempo vai se aguentar uma luta nesse sentido? De manter esses guerrilheiros em constante movimento e batalhando sempre e etc. Porque a coluna Prestes, ela durou alguns anos, 2, 3 anos eu acho, e se acabou o movimento pela própria desgaste. Então muito desgastante. Nesse sentido, a proposta de Carlos Marighella é a fundação da LN, que tinha os seguintes princípios. Primeiro princípio da LN: o dever de todo revolucionário é fazer revolução. 2. Não se deve pedir licença para praticar atos revolucionários. E 3. Só existe compromisso com a revolução. A partir daí, o AI-5, segundo Emiliano José, Marighella tinha mudado seu pensamento a respeito da luta nas cidades e da retirada estratégica
proposto no texto A Crise Brasileira. Talvez tenha dado mais peso à área urbana do que à área rural, negando alguns princípios como o da necessidade de retirada em determinadas conjunturas. E este erro custou sua vida. Neste texto, A Crise Brasileira, a luta de guerrilhas urbanas aparece como um caráter complementar, importantíssimo, sendo uma forma de resistência de massas, podendo a qualquer momento ser articulada com a insurreição ou a guerra civil. Ele tinha absoluta clareza que a luta de guerrilhas não é uma estratégia segura urbana. Tinha como função a fustigação das forças de opressão do Estado, além do levantamento de fundos e construção de quadros combatentes. Desta forma, acreditava que a luta de guerrilhas era típica do campo, onde o terreno para seu movimento e espaço para expansão. Eu falei já disso. Quando de volta a Cuba, seu pensamento sobre a luta armada muda. Ele tem a perspectiva que a guerrilha rural será deflagrada com combatentes forjados na luta urbana, treinados por tal em Cuba ou na própria ação revolucionária. A guerrilha seria uma espécie de estímulo para o prosseguimento da luta de resistência por toda parte, para o aprofundamento da luta pela formação da Frente Única anti-ditadura. Então ele está falando nesse movimento, né? Que como que se forma o guerrilheiro urbano? Através da prática, você ir para as ações, como os caras que participaram da luta falaram, ou é você expropriar um banco, é você tomar uma mina de TNT, né? de pólvora, etc. É você roubar carro para fazer ações, é você fazer essas diversas ações de fustigação da opressão. Pois bem, em 1969, já à frente da LN e já feitas diversas ações armadas, Carlos Marighella cada vez mais insiste na prática e nas ações armadas, mantendo um posicionamento contrário àquelas organizações que se propõem apenas a fazer reuniões e discussões demoradas. A ênfase, naquele momento, para ele, deveria ser dada nas ações revolucionárias, que devem ser desenvolvidas com violência extrema e radicalismo. Ele defendia, em 1969, que a guerrilha urbana já fora desencadeada e que naquele momento se tratava de se desenvolver a luta rural. Então ele estava propondo já ir para o campo, naquele momento, em 69. Mas só que algumas questões impediram ele de fazer isso. Aí um questionamento interessante é o seguinte: ele propunha que ficar muito tempo na cidade era um perigo. Por que ele ficou tanto tempo então? Por que ele já não foi para o campo antes de começar a diversos quadros a caírem? Você lembra que a mulher falou que o GTA caiu e ali começou a preocupar muito o Marighella? O GTA era um grupo de ação de fogo, o mais preparado, que gastou milhares de reais para eles conseguirem treinar em Cuba, voltar, tiver diversas ações. E ele caiu. A principal linha revolucionária, que seria a vanguarda da guerrilha rural. Então, quando isso acontece, o Marighella é abalado profundamente. A resposta para tais decisões era a crença que a ditadura se encontrava numa encruzilhada, que a situação política no Brasil se transformara numa situação militar, que a inflação não fora dominada, que os preços eram exorbitantes, que os salários eram miseráveis, que o país estava mergulhado numa crise crônica e tinha convicção de que os atos revolucionários já eram de domínio popular. Seguindo essas interpretações, fez as escolhas de propagandear, intensificar as ações armadas, levantar muita grana para em seguida se retirar das cidades. Então era essa a escolha política que ele faz. E em 1969, o último ano da vida dele, ele publica o livro que foi conhecido mundialmente, que até os Panteras Negras dos Estados Unidos utilizaram como forma de organização, que é o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. O Sartre estava à frente de uma revista, esqueci o nome da revista, lembra, Felipe? Era uma revista que era da esquerda, do Partido Comunista, na França. Ele teve contato com essa obra do Marighella, e aí ele foi publicado em várias edições de várias línguas diferentes, no inglês, no português, e foi espalhado pelo mundo, até no russo. Então, seria muito esse livro do Marighella, que era uma questão prática de ação. A ação.
Então ele vai propor nesse texto que, neste ano, ele traça então um manual introdutório sobre o que é o guerrilheiro, ou uma mini manual do guerrilheiro urbano, no qual ele traça as características de um revolucionário militante da LN. Então aqui ele já vai enquadrar naquela condição do AI-5, que é todos os direitos sociais suspendidos. A polícia pode entrar na sua casa e te prender sem mandato de prisão. Você não tem direito à defesa, você não tem direito a habeas corpus, você não tem direito de discutir ali judicialmente. Esse é o contexto. O que ele vai propor? Qual são as características necessárias para se tornar um guerrilheiro urbano? O guerrilheiro urbano tem a regra básica de iniciativa. Segundo ele é melhor enganar-se agindo do que agir para não se enganar. Então, a proposta da prática, você pensou, você faz. Você não precisa pedir licença para ninguém. Você tem que fazer, você está num momento crucial. Deve ser capaz de longas marchas, de suportar fadiga, a fome, a chuva e o calor. Deve saber se esconder, ser vigilante, ter a capacidade de disfarçar-se, nunca temer o perigo, não se precipitar, conservar a calma, o sangue frio, nas piores condições, não se desencorajar. Os objetivos do guerrilheiro urbano é a liquidação física dos chefes e dos subalternos das Forças Armadas da Polícia. 2. A expropriação de recursos dos governos, dos grandes capitalistas, dos latifundiários, dos imperialistas, assalto ao banco, sequestro, Por que a ação de sequestro? O sequestro do embaixador americano no Brasil, a morte do embaixador inglês, eu acho, não lembro direito, no Brasil. Por que disso? Você está justiçando o seu povo. O guerrilheiro tem o sentido moral de defender a sua pátria com a sua vida. É esse o objetivo moral. O manual tem a proposta de detalhar as características de preparação técnica do guerrilheiro urbano, as armas que devem ser utilizadas e discute como é fundamental saber atirar. O tiro é a razão do guerrilheiro urbano. Aponta também que esses combatentes devem andar em grupos, intitulados grupos de fogo, rigorosamente compartimentadas, sem ligações entre si e coordenados por uma ou duas pessoas. Cada um deve limitar-se a reconhecer apenas o que diz respeito ao seu trabalho. Então, eu só vou saber o que diz respeito a mim. É uma relação horizontal de organização do movimento. É o seguinte assim, eu, a Di e o Felipe somos um grupo de fogo. Nós só seguimos um comandante, por exemplo. Eu sou o comandante. E aí eu vou deliberar o que a gente vai fazer. Então, a Di e o Felipe só vai saber o que eles têm que saber. Por quê? Se um deles cai, é um princípio de defesa. É um princípio para você não cair. O que é cair? Você ser pego pela polícia e ser morto na tortura. Você relatar na tortura e não só você sofrer com a tortura, mas a Di e o Felipe também. Então eu sou responsável por eles e eles são responsáveis por mim e pelos camaradas. Então, é fundamental e importante que ninguém sabe o que está acontecendo. É uma relação horizontal. Apenas quando tem grandes movimentações, que aí a crítica que o Marighella fez à ação do embaixador americano, dele não saber o que estava acontecendo, que deveria ser tido uma coligação. Então era essa a proposta do Marighella. E ele rompe nessa lógica de organização com a linha histórica do movimento comunista revolucionário mundial, que é a linha leninista, de uma organização do partido. Uma organização de um partido hierarquizado. Você tem o comitê central, você tem as diversas comissões, e ali você vai ter diversas discussões a respeito, e a decisão final será tomada pelo comitê central. O comitê central será votado, e a partir daquela votação, todas as pessoas vão ter que acatar aquela questão. Isso chama-se democracia, centralismo democrático. O Marighella rompe com isso e fala: o dever de todo revolucionário é fazer revolução. Então, nesse sentido, quais são as críticas? E aí eu já caminho para o final da minha fala. Eu ia fazer um debate aqui sobre um texto fundamental aqui, mas só que o tempo já esgotou, me empolguei demais. E sobre o debate, mas vocês podem perguntar sobre o debate historiográfico que a gente vai discutir
Mas é o seguinte, as questões que eu coloco e que eu venho me perguntando são as seguintes. Será que foi um erro do Marighella propor um rompimento com a hierarquia? Por quê? A hierarquia da organização? Será que foi um erro dele não propor um partido político? Por quê? Essa questão. Porque o que tem de novo no pensamento do Marighella é o seguinte, a ação. A ação e a horizontalidade do partido. O que é a ação? É você não ficar discutindo no momento de tortura, no momento de ditadura. É o momento de ação, é o momento de você se apropriar branca, é o momento de você ir para a luta armada. E isso vai ser a grande crítica de todos os críticos do Marighella. Talvez seja o principal característica dele e o principal erro também. O ponto positivo do pensamento dele e o ponto negativo, que é essa organização. Será que foi um erro essa tomada de decisão dele, da horizontalidade do partido, da não horizontalidade do partido, do rompimento leninista, de uma horizontalização ao ponto de uma extrema autonomia, que muitos vão chamar ele de quem vai chamar ele é o Jacob Orinder. Não sei se vocês viram lá no vídeo, um véizinho com os dentes meio esquisito, e ele vai falar o quê? Que o Marighella era um anarcomilitarista. Será que essa perspectiva anarquista do Marighella, que tem um viés anarquista, horizontal e autônomo, será que foi um erro? Essa questão, eu acho que era isso que eu queria apresentar para vocês. Na realidade, era muito mais que eu queria apresentar para vocês, porque são quase 2 anos estudando esse cara, e eu acho extremamente importante a gente questionar